quando a gente... Eu fico me perguntando, às vezes na semana, irmãos, chega na sexta-feira, ainda existem dúvidas sobre aquilo que eu vou trazer para a igreja no domingo. Às vezes a gente pensa, bom, o pastor deve ter a mensagem sempre, né? Ponta da língua. Não, irmãos, nem sempre. Tem vezes que Deus tem colocado no meu coração mensagens à noite e eu tenho o hábito, né, de ter o celular ao lado, e aí eu tenho o meu Messenger comigo mesmo, né? Eu fiz um grupo com a minha filha, escolhi a minha filha, ficou só eu no grupo. Ela disse, pai, o que você fez? Eu digo, não se preocupe, é coisa minha, né? Então eu participo desse grupo e eu preciso, às vezes, anotar alguma coisa, eu anoto ali. E muitas vezes, irmãos, à noite, Deus falava comigo muito forte algum texto da palavra de Deus para eu preparar para o domingo. E eu dizia, não, amanhã eu lembro. Não vou esquecer, é um texto tão claro. Incrível, irmãos. No outro dia eu não conseguia lembrar e nunca mais eu lembrava desse texto. E aí eu aprendi, eu fui orientado, né, isso há muito tempo atrás, a ter um caderno, né, e eu não fazia isso. Né, então agora, algumas vezes a idade já vai avançando, vai ficando ainda pior. E muitas das vezes Deus fala algum texto que eu acordo com aquele texto na cabeça, eu tenho que, não sei se a Léo já viu alguma vez eu ligando o celular de madrugada e anotando, né, esse texto, porque se eu não fizer isso, eu não vou fazê-lo depois. E eu esqueço daquela mensagem. E eu entendo que muitas vezes dizem, você foi preguiçoso, você perdeu a oportunidade de ouvir aquilo que eu tinha para falar. Porque, irmãos, quando eu trago a mensagem, às vezes aquela ideia, o pastor está falando comigo. Graças a Deus quando isso acontece, porque Deus conhece o seu coração. Mas antes de ele falar contigo, ele fala comigo. A palavra que ele traz não é para eu trazer para a igreja, é a palavra que Deus traz para falar ao meu coração primeiramente. Para que depois eu possa compartilhar com os irmãos. Então é algo que era muito comum acontecer. Mas existem momentos que chega na sexta-feira e digo, Senhor, né, o que está acontecendo? Eu preciso falar, o que eu vou falar, o que eu tenho para transmitir. Eu não tenho o hábito de olhar mensagens na internet, né? Não vejo outros pregadores para não ser influenciado, não pregar mensagens, né? Tipo Ctrl+C, Ctrl+V, como a gente fala, né, com a Ana, né? E não porque a gente vai, mas não ser sugestionado. Quando alguém chega e fala, pastor, eu convido alguém, qual é o tema? O que você quer que eu fale para a igreja? Eu sempre digo aquilo que Deus falou no seu coração. Porque melhor do que eu conhecer a igreja é o Deus que conhece a igreja. Então, se Ele conhece o seu coração e o meu coração, Ele vai falar o coração daquele que vai nos transmitir a palavra de Deus. Então, eu nunca fiz isso, de colocar temas. Fica a seu critério. E é interessante como que Deus conhece a vida de cada um, as necessidades de cada um. Porque Ele sabe o quão falhos nós somos. E quando nós olhamos para a palavra, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos em o Evangelho de João, capítulo 18, dos versículos 1 ao 11. Evangelho de João, capítulo 18. Enquanto isso, Marcelão, você que está aí pertinho da porta, né? Aí já não precisa nem falar, né? Nós vamos ver o que é você viver, nós vivemos sem a dependência de Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Hoje, na parte da manhã, a escola bíblica dominical, nós falamos um pouco, né? Nós fizemos um fechamento e nos mostra a dependência de estarmos diante do Senhor. Sermos dependentes de Deus. E muitas das vezes nós acreditamos em nós mesmos. Nós nos achamos autossuficientes, nós imaginamos que nós temos forças suficientes para vencermos os obstáculos que se levantam nas nossas vidas. É muito comum isso acontecer. Às vezes a gente diz, não, eu vou tirar essa de letra. E às vezes aquelas coisinhas pequenas que vão espezinhando e vão causando tantos problemas, a gente não consegue se livrar, porque a gente diz, não, esse eu consigo me livrar. E esse texto do Evangelho de João, capítulo 18, dos versículos 1 ao 11, ele vai estar falando a respeito de quando Jesus estava sendo preso. Né? E esse texto ele é muito interessante porque
Jesus sabia, né, o que estaria acontecendo. Né? Jesus conhecia muito bem toda a história. Jesus conhecia muito bem todos os acontecimentos. Obrigado, Marcelo. É um ponto. Né? E é interessante porque muitas das vezes, irmãos, a gente fica se perguntando o porquê das coisas não saírem de acordo com como a gente quer. O porquê das circunstâncias realmente fugirem daquilo que a gente gostaria que fosse. E esse texto, ele vai mostrar a respeito de quando os discípulos estavam com Jesus. Durante o ministério de Jesus, os seus 3 anos de ministério, esses homens valorosos, homens que Deus escolheu, imperfeitos como você e a mim. Talvez você possa dizer, olha, se Deus escolheu esses, é óbvio que Ele vai escolher a mim, porque eu sou melhor do que eles. Talvez nós possamos pensar assim, porque eles eram perfeitos também. Mas a grande questão é que, muitas das vezes, nós confiamos na nossa própria força. Eu gostaria de ler esse texto, você poderá acompanhar em suas Bíblias, João 18, 1 a 11. Eu vou fazer a leitura. Os irmãos poderão acompanhar em suas Bíblias, ou no celular, né? Poderá acompanhar o texto que diz assim: Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Com qual objetivo? De orar. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas, enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que iria acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. E quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? Eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haveria de beber o cálice que o Pai me deu? Esse texto, irmãos, ele é muito interessante porque ele vai estar mostrando a respeito da vida desse homem. E de todos aqueles que o acompanhavam, de todos aqueles que o seguiam. Como nós conhecemos a história, Judas se perdeu. Não houve arrependimento das suas atitudes, dos seus atos. E isso fez com que ele procurasse a sua própria morte. Nós conhecemos o texto que ele foi e enforcou-se porque ele não pediu perdão. A Bíblia fala que, algumas traduções vão falar sobre arrependimento, mas ali é o remorso, né? Porque o arrependimento ele leva à mudança. Né? E Judas ele não teve essa mudança. Ele percebeu que havia feito besteira, como muitas vezes nós percebemos, e ao invés de nós recorrermos e colocarmos os nossos pés aos pés de Jesus, nós tomamos as nossas iniciativas. Como Pedro. Nós vamos estar falando um pouco sobre a história, a vida de Pedro. As atitudes de Pedro. Esse homem impetuoso, esse homem atrevido, esse homem que tomava as decisões precipitadas. E é interessante porque às vezes eu fico me perguntando, né, e fico olhando, né, aquele que falava sempre primeiro, provavelmente quando surgia alguma dúvida, os discípulos com medo de interrogar a Jesus, eles sabiam, eles conheciam Pedro, eles não eram bobos, eles conviviam com Pedro 3 anos. Ele já dava uma picadinha de Pedro e disse: Pedro, vai lá, pergunta o que é. E aí ele colocava a cara para bater, né? E aí ele era repreendido porque muitas vezes ele agia de maneira que não era adequada ao servo do Senhor. Algumas vezes ele acertava e outras vezes ele errava. E nas vezes que ele errava, Jesus repreendia duramente. Quando ele acertava, Jesus dizia: Pedro, não se vanglorie porque isso não veio de você. Foi o Pai que revelou através da sua vida. Então, não tinha como ele se vangloriar, porque Jesus estava sempre olhando e mostrando a ele, ensinando.
porque eles não aprendiam. Eles não conseguiam entender, como muitas vezes nós não entendemos, como é estar junto com Jesus e como estar distante de Jesus. Como é o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento sem Deus. Quando nós tentamos levar as nossas vidas à nossa própria maneira e quando nós lembramos de colocar tudo aos pés de Jesus. E é interessante que Pedro, nesses 3 anos que eles andaram com Jesus, um dos mais importantes aprendizados foi que, sem Jesus, eles eram mais um na multidão. Sem a presença de Deus na vida deles, eles eram mais um. Eles iam continuar a vida deles, como muitos nos nossos dias dizem: eu não faço mal a ninguém, eu não prejudico ninguém, ou seja, eu não preciso de ninguém. Se esquecem de quão dependentes nós somos de Jesus, se não tivermos Jesus ao nosso lado. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e nós vemos o salmista falando, no Salmo 118, ora, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Se não for o Senhor que estivesse conosco, os nossos inimigos nos teriam tragados vivos, nós teríamos perecidos. Eles jamais teriam atravessado o Mar Vermelho, eles nem chegariam ao Mar Vermelho. Eles nem sairiam do Egito. Mas eles perceberam o cuidado de Deus para com as nossas vidas. E nos últimos dias da vida, né, de Jesus, quando eles começaram a ver, foi os últimos dias repletos de emoção, de medo, de transição, de insegurança, porque vocês imaginam tudo que Jesus estava falando e eles tinham convicção daquilo que eles criam. Eu costumo dizer que Pedro estava sendo sincero, ele não estava mentindo, quando ele dizia, como nós vamos ver aqui no capítulo 13, aqui mesmo de João, capítulo 13, nos versículos 37 e 38, que Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Aí ele diz: eu darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro disse: não, de maneira nenhuma. Lá no capítulo 26 de Mateus, no versículo 33, ele vai dizer: ainda que todos te abandonem, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Eu não creio que Pedro estava sendo mentiroso. Não acredito que Pedro estava sendo desonesto com Jesus. Naquele momento era a sua convicção. Ele tinha certeza. Ele disse: Senhor, eu vou fazer qualquer coisa. Tanto que quando nós lemos o texto, ele tirou a espada e ataca o soldado, porque ele imaginava que era isso que ele precisava fazer. Até certo ponto, eles imaginavam que eles teriam que lutar com os fariseus, com os líderes romanos, ou com os líderes dos judeus e também com os romanos. A ideia era essa, um levante, uma rebelião, mas não. Jesus estava lhes ensinando um reino diferenciado. Jesus disse: o meu reino não é neste mundo. Jesus estava pregando um novo evangelho, uma nova filosofia de vida. E mais do que isso, mostrando uma salvação. A salvação que vinha por intermédio de Jesus. Como João Batista disse quando Jesus inicia o seu ministério: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Pedro, eu creio que ele estava realmente sendo sincero em tudo aquilo que ele estava falando. Quando ele diz: de maneira nenhuma, mesmo que os outros abandonem, eu não vou abrir mão, eu não vou arredar pé, eu vou continuar aqui. Talvez isso soe muito familiar com você, comigo. Quantas vezes você disse isso? Quantas vezes nós dissemos isso? Senhor, agora não, pode acontecer o que for, eu vou me manter fiel. E aí vem as lutas, vem as dificuldades. Como a Gesana falou no início, a gente diz: Senhor, quebra a minha vida e faz-me de novo. E aí quando Deus começa a quebrar, a gente começa a dizer: Senhor, mas eu não sabia que era tão dolorido, então ameniza, diminui um pouquinho, alivia um pouco. Porque o quebrar, ele é dolorido. A mudança, ela dói, ela incomoda, porque nós estamos acostumados a viver no pecado. E a mudança, ela traz realmente inquietações nas nossas vidas. E muitas vezes nós estamos tão acomodados com o nosso relacionamento com Deus,
que nós achamos e começamos a confiar nas nossas próprias forças e nos esquecemos que a vitória vem do Senhor. Eu falo muito sobre Davi porque eu amo a história do rei Davi. Mesmo diante das falhas, não estou dizendo que as falhas dele eu admiro, não. E tanto que Deus também não perdoou, Deus condenou severamente os seus pecados. Mas ao contrário de Judas, ele se prostra aos pés do Senhor e se arrepende. Irmãos, Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste quando você se prostra diante dele com os joelhos ao chão, com lágrimas nos olhos. Isso mexe o coração de Deus. Isso muda aquilo que Deus estava para fazer. Como nós vemos lá em Jonas. Deus disse para Jonas: olha, eu vou destruir a nação de Nínive, a cidade de Nínive. Eu vou destruir porque eles são maus. E você tem que pregar. E quando ele prega, eles se convertem. E diz o texto lá em Jonas que Deus mudou o que iria fazer com aquele povo. Deus disse: eu não vou mais destruir, porque eles se arrependeram, mudaram de atitude. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Mas para que isso aconteça, irmãos, eu preciso estar na dependência do Senhor. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu tenho que confiar na presença do Senhor na minha vida. Quando Pedro falou aquilo, ele tinha convicção, mas ele ainda não tinha aquele comprometimento com Deus. Ele ainda estava caminhando, ele estava buscando esse encontro total, final com o Senhor. Tanto que nós vemos que o final da vida de Pedro, ele morreu e ele não negou a Jesus. Segundo alguns historiadores, contam que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Um homem que temeu quando Jesus foi preso. Temia a morte. Porque ele se apavorou. Até então ele estava com Jesus e Jesus fazia. Quando chegavam para prender Jesus, não faziam porque Jesus sabia que não era a sua hora. Os discípulos não sabiam. E eles recuavam e fugiam. Mas agora chegou o momento em que eles tomam conta, prendem Jesus. E aí os discípulos ficam sem chão, como a gente diz. Eles começaram a perceber: e agora? O que eu vou fazer? Enquanto ele tirou a espada, eles: bom, agora eu vou ter apoio do mestre, então nós vamos sair vitoriosos. E aí Jesus disse: Pedro, guarda a sua espada. Guarda a sua espada. Eu poderia fazer isso. Eu poderia enviar uma legião de anjos, milhares de anjos, para me livrar, mas eu vim para este momento. Porque ele veio para nos salvar, ele teria que enfrentar a morte de cruz. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas é o Cordeiro que ele seria sacrificado em remissão dos pecados. Era o sangue que seria espalhado, é o sangue que seria colocado, derramado para a remissão não somente de um povo, mas do mundo todo. E é interessante que nós vamos ver esse homem, Pedro, sendo mencionado em 3 versículos, o versículo 17, quando, ou melhor, aqui logo no início, quando ele corta a orelha do soldado. E aí, quando ele diz lá em Mateus 26, 33, que nunca iria acontecer isso, logo em seguida, no versículo 17, quando começam a perguntar, no versículo 25 e versículo 27, Pedro começa a negar a Jesus. Ele diz: eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse Jesus que está acontecendo. E talvez a gente possa achar que isso seja difícil, mas é mais fácil acontecer isso nas nossas vidas do que nós imaginamos. Talvez você possa dizer que não conheça, ou você não venha dizer que não conhece Jesus, mas você deixa de confiar no agir de Deus nas nossas vidas, na sua vida. Quando nós dependemos da nossa carne, não do Espírito de Deus, como o próprio apóstolo Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, lá no finalzinho do versículo 10, ele diz: porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Ali no capítulo 12 de Coríntios, ele está falando sobre o espinho na carne. Ele está falando aquilo que incomodava a sua vida, era algo que ele tinha, a sua fraqueza, como todos nós temos. E o inimigo espezinhava ele justamente naquela situação, e nós não sabemos, a Bíblia não diz qual era o espinho, mas isso não importa, porque o que importa é que o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus estava dizendo para ele: Paulo, você sem a minha presença vai ser mais um na multidão, mas se você estiver comigo, o meu poder vai estar atuando na sua vida, e você vai ser vitorioso, mesmo com esse espinho na carne, mesmo com essa situação que você está enfrentando, porque eu vou estar contigo. Eu costumo dizer que o deserto é onde Jesus está sempre conosco. É no deserto que você é alimentado. É no deserto que você é saciado sua sede. É no deserto que você tem o suprimento necessário para atravessar. Mas mesmo assim a gente reclama e questiona a Deus porque estamos passando pelo deserto. E sempre menciono o Salmo de número 23, o passar pelo vale da sombra da morte. Talvez você não esteja passando por isso, mas existem outros momentos em que a gente está enfrentando situações severas nas nossas vidas, e se nós dependermos das nossas forças, nós vamos ser derrotados com muita facilidade. Seremos presas fáceis nas mãos do inimigo, e é exatamente isso que o inimigo quer. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, quando o diabo está tentando a mulher, né, a Eva e depois Adão, era justamente quando ele coloca a pessoa na autoconfiança. E é isso que ele quer conosco, que você seja autoconfiante. Jesus nos dá essa autoconfiança, mas na dependência dele. Quando eu digo toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Mas o diabo ele inverte, ele diz: olha, você pode ser muito forte, você pode ser poderoso, você pode ser igual a Deus. Bom, pronto, ali foi o máximo, né? Imagine Eva dizendo: poxa vida, mas eu posso ser igual a ele? Pode. Mas o que eu preciso fazer? Precisa desobedecer. O diabo não disse isso. Ele não disse. Disse: ó, simples, é só você comer daquele fruto. Ah, mas Deus falou que nós não poderíamos. Foi falado para Adão. Adão passou essa informação severa para mim: eu não posso tomar essa porção. Não, mas isso não vai afetar. É assim que você vai morrer. E é exatamente isso que o diabo continua fazendo. Quando ele nos coloca no lugar de conforto, naquele lugar onde nós achamos: realmente eu estou aqui e nada vai me derrubar, nós deixamos de depender do Senhor. E é isso que o diabo quer, que você e eu não dependamos da presença de Cristo nas nossas vidas. Porque sem a presença de Deus nós somos mais um na multidão. O diabo faz o que quer. O diabo faz o que quer na vida daqueles que estão longe da presença do Senhor. Mas quando nós buscamos a direção de Deus para as nossas vidas, quando nós estamos com Cristo, e é aí que Paulo fala: quando eu estou fraco, eu sou forte. Quando eu sou forte, eu sou fraco. Mas que contradição é essa, pastor, que a Bíblia está nos dizendo? É quando eu estou fraco, irmãos, é quando eu dependo do Senhor. Eu disse: Senhor, eu não tenho condições. Eu acho incrível a história de Moisés. Quando o povo desobedece e Deus diz assim para Moisés: Moisés, vá à frente desse povo que eu não vou, porque senão eu vou consumi-los. Eu vou destruir esse povo, essa nação vai desaparecer. E Moisés chega para o Senhor e diz: Senhor, se não for para o Senhor ir à frente, então faça levar esse povo. Se o Senhor não estiver à frente, eu não quero assumir esse compromisso. É extraordinário de vermos a presença de um homem que se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, eu não tenho forças, eu não tenho energias, eu não tenho capacidade para fazer isso. E o Senhor diz: então eu vou, porque você está pedindo. E aí nós vemos as maravilhas que Deus operou, embora sejam mencionadas a Moisés. Mas ali Moisés foi um instrumento nas mãos de Deus. Porque se Deus não estivesse no controle, já teria tudo desmoronado. Na primeira falta de água, o povo já teria apedrejado Moisés. Mas quando eles viram a presença do Senhor na vida dele, ele pôde então estar operando as maravilhas. Pedro, ele estava se colocando e dizendo: eu estou disposto, Senhor, eu vou enfrentar até a morte. E o Senhor olha para Pedro com tanto amor. Eu fico imaginando quando Deus olha para Pedro e diz assim: Pedro, olha o que você está falando. Quando isso acontecer, todos vão abandonar. Todos vão me abandonar. E Senhor, os outros podem. E não é assim conosco. Quando a gente está passando, diz: não, talvez os outros, isso possa acontecer com outras pessoas, comigo não. Porque eu sei do meu relacionamento com Deus. Irmãos, isso tem que se tomar muito cuidado. Porque é o orgulho que está tomando conta, é o orgulho que está chegando. E o diabo está vibrando, está aplaudindo. Porque quando nós nos orgulhamos,
naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, é porque nós estamos deixando de depender do Senhor. Porque nós olhamos para a palavra do Senhor e dizemos: Senhor, toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. E Pedro não estava entendendo. Pedro, ele confiava, porque ele era um homem que tinha palavra. Era um homem de palavra. Naquela época, muito mais, né? Pedro era um homem respeitado pelos demais. E provavelmente quando os outros afirmaram, e eles também disseram, né? Nós também não vamos abandonar o mestre. Provavelmente eles estavam com toda a convicção, mas na sua força, na sua palavra. E esqueceram de que tudo aquilo que Jesus havia dito, tudo que Jesus havia preparado eles durante esses 3 anos, eles fracassaram no primeiro episódio, porque deixaram de depender do Senhor. Confiaram nas suas próprias forças. Abandonaram a presença do Senhor, porque confiaram realmente naquilo que eles estavam imaginando, que seria vitória por aquilo que eles estavam fazendo. E é interessante porque João não fala de imediato, né, o que aconteceu com Pedro, né? Mas lá em Mateus capítulo 26, versículo 75, depois de Pedro ter negado aqui, vai falar a respeito das 3 vezes que ele negou, e o galo cantou e termina. João não dá uma continuidade em tudo isso. Mas Mateus fala que depois de ele ter pecado, que o galo cantou, diz o texto que Pedro lembrou das palavras de Jesus. E saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Naquele momento ele percebeu que ele não era ninguém sem Jesus. Naquele momento Deus começa a trabalhar a vida de Pedro e começa a ver uma transformação daquele homem cheio de confiança, e que ele começa a depender do Senhor. Um homem que estava com medo de morrer, e logo após a morte, a ressurreição de Cristo, a ascensão aos céus, ele é preso e é ameaçado de morte, e ele diz: olha, não importa, eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Ali em Atos você vai encontrar essa história a respeito de Pedro. Quando ele era ameaçado, ele disse: não importa o que vocês vão fazer. Um homem que estava com medo agora, quando Jesus foi preso, e logo depois, alguns meses, alguns dias, ele tem toda a convicção, porque ele não dependia mais das suas forças. Ele confiou em Jesus, porque houve mudança de atitude, houve transformação, houve arrependimento, diferente de Judas. Nós vemos que o texto diz que Judas, ele sentiu aquele remorso, ele leva as 30 moedas que ele havia recebido, jogou de volta, devolveu, e os líderes religiosos disseram: não temos nada com isso é problema seu, resolva você isso, nós já te pagamos, Jesus já está condenado e esqueça agora, vai viver sua vida. E diz que ele jogou as suas moedas ali e foi e enforcou-se. Mas Pedro, ele chorou amargamente diante do Senhor. Senhor, sem o Senhor realmente eu não sou ninguém. Sem a tua presença na minha vida, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? É incrível como nós vemos, Pedro já tinha falado exatamente a respeito disso. Pedro começa a entender aquilo que ele já havia mencionado há alguns dias, alguns meses, alguns anos. Nós não temos exatamente isso quando aconteceu, mas aqui mesmo em João capítulo 6, versículo 68, quando Jesus faz a transformação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos, e ele alimenta uma multidão. E aí eles começam a querer transformar, ou colocar Jesus, coroar Jesus como rei de Israel. A força, não por causa daquilo que Jesus estava fazendo no sentido de pregar o evangelho, mas por causa do pão que havia sido transformado e alimentou aquela multidão. A gente sempre fala, imagine um rei que pudesse fazer isso. Os cercos nas cidades eram dessa forma, né? Eles cercavam as muralhas, não precisavam atacar, esperavam o povo morrer de fome. Mas Jesus transformando o pão, ninguém iria morrer de fome, pode ficar quantos anos vocês quiserem fora cercando a muralha, porque o nosso rei transforma 5 pães em um alimento suficiente para uma multidão. 2 peixinhos, então não se preocupe, água, ele vai fazer isso. Casamento, ele fez a água se transformar em vinho, porque era o que era necessário naquele momento. É o que Jesus faz, de acordo com as necessidades que nós estamos passando. Jesus está sempre presente diante de tudo isso.
E aí então Jesus fala que para eles que ele não pode ser dessa forma. Não é dessa forma que ele seria colocado como rei. Eles precisavam aceitar, querer isso para as suas vidas. É interessante que quando Jesus prega a dureza e começa a falar a respeito do seu corpo, do seu sangue, no capítulo 6, aí a multidão começa a se afastar. Comer do corpo de Jesus, beber do seu sangue, nossa, esse homem está louco, está delirando. Eles não conseguiam compreender porque olhavam só as coisas terrenas. Eles olhavam para o reino de Israel sendo transformado aqui na terra. Jesus estava falando deles de algo futuro, de algo de um reino novo, o reino dos céus, a entrada para o reino dos céus. E eles começam a afastar-se de Jesus. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim também para eles: e agora vocês? O que vocês vão fazer? Vocês também podem ir. Se vocês não confiam naquilo que eu estou falando, vocês também podem virar as costas e seguir como os demais. E aí Pedro, ele é usado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Se tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Para quem iremos nós? Pedro conhecia a vida de Jesus. Pedro, ele vivia esse relacionamento com o Senhor, mas quando ele confiava em si mesmo, vinham as derrotas. Quando ele confiava na sua força, ele caía mais uma vez. E Jesus estava sempre ali: Pedro, levante-se. Levante-se porque eu estou contigo. Levante-se porque eu vou te ajudar. O Senhor chegou para Pedro, certa ocasião, e disse: Pedro, olha, o diabo pediu a sua vida para mim. O diabo queria fazer o que queria da sua vida, mas eu roguei, eu não permiti. Assim como Deus não permite que o diabo toque na sua vida e nem na minha. Porque nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós somos revestidos pelo poder de Deus e o diabo não pode tocar na sua vida. Eu sempre digo, nós não precisamos temer ao diabo. Nós não ficamos falando, mas nós não precisamos temer, porque a palavra de Deus diz que nós temos que nos sujeitar a Deus. Lá em Tiago 4,7, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo é quem foge dos servos do Senhor. Mas quando eu confio na presença do Senhor na minha vida, quando eu confio que Deus está comigo nessa batalha, quando eu sei que Deus está ao meu lado, como disse Pedro: Senhor, para quem nós iremos? Se é só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Não tem outro lugar onde eu possa estar. Eu prefiro estar aqui. E nós vemos Davi que já entendia isso há muitos anos atrás. Davi, no seu reinado, era algo que ele sempre colocava, né? Ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele dizia: não existe um lugar melhor do que estar na presença do Senhor. E ele sempre fazia isso, e é isso que a palavra de Deus nos orienta: confiar na presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Se você quer ter vitórias na sua vida, pare de confiar no seu eu. Pare de depender de si próprio. Pare de querer enfrentar as circunstâncias, né? Digo, não, eu vou de peito aberto porque eu sei que eu vou conseguir. Irmãos, sem a presença de Deus nós não suportamos as investidas do inimigo. Mas com Cristo ao nosso lado, nós somos mais do que vencedores. Quando a Gesana mencionou o Salmo de número 127, né, que ele diz que se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não cuidar, um soldado pode fazer o que for, mas é o Senhor quem dá toda a segurança. E ele diz ali nesse mesmo Salmo: se o Senhor não for o construtor, se o Senhor não estiver à frente, em vão trabalham aqueles que o edificam. Quando nós temos a presença do Senhor nas nossas vidas, nós entendemos que a vitória é minha por intermédio de Jesus, não é minha pelos meus próprios esforços. Quando eu aprendo a depender do Senhor, eu entendo que é Ele que está no controle e não sou eu. Senhor, toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. Ah, mas você fez. Eu fiz porque eu fui e estou na dependência do Senhor. Sem Ele, eu não faço nada. Sem a presença do Senhor na minha vida, eu sou mais um na multidão. E é por isso que o Senhor disse que nós precisamos estar com Ele. Nós precisamos nos colocar diante da presença dEle, porque Ele disse que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Mas para que eu e você possamos obter as vitórias, nós precisamos depender do Senhor e não das nossas forças. Eu não sei como que, ou de que forma você tem colocado a sua confiança em Deus. Mas isso só vai ter valor se você for revestido do poder de Deus. Em Lucas capítulo 24, 49, o Senhor fala para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém. Não vão cumprir a missão, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando vocês receberem o poder do Espírito Santo de Deus, vai haver uma transformação na vida de vocês. E é isso que você vai encontrar no livro de Atos dos Apóstolos. Os discípulos sendo ousados, falando sem medo. Aqueles homens que fugiram diante dos soldados, aqueles homens que abandonaram Jesus com medo da morte, agora eles entenderam que a morte não tem poder sobre as suas vidas. Eles compreenderam que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Eles entenderam que Jesus nos dá a vitória. E eles se tornaram ousados, não confiando em si mesmos, mas confiando no poder da palavra de Deus, confiando na presença de Deus nas suas vidas. E todas as vezes que eles falavam, eles diziam: não importa as ameaças de vocês, porque é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E eles compreenderam que a presença do Senhor é suficiente nas nossas vidas. Se você sair daqui nessa noite com essa convicção, com essa certeza, você vai ver como as coisas mudam, porque eu deixo de confiar nas minhas forças. Às vezes eu quero tanto algo, e eu faço tanto para conseguir, mas não busco a direção de Deus. Não peço que Deus faça a sua vontade na minha vida. Nos esquecemos de que a bondade do Senhor nos acompanha. Porque todas as vezes que nós imaginamos que somos fortes o suficientes, é como diz Paulo: eu sou fraco. Porque eu confio na minha força, eu não paro para pedir a direção de Deus. Mas, irmãos, quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte, qual é o momento que você mais busca a Deus? É quando você está no deserto. Quando está tudo bem na família, prosperando financeiramente, né? Tudo tranquilo, tudo certo, sem enfermidade, os filhos indo bem nos estudos, tudo uma maravilha. A gente dá uma relaxada, né? A gente agradece ao Senhor: Senhor, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pela família, mas é aquela coisa rápida. Mas quando nós estamos entrando no deserto, a gente vai para o quarto, aquilo que o Senhor diz: entra no teu quarto. E nós não devemos fazer isso só nos momentos de dificuldades. Nós não devemos entrar no nosso quarto só quando tudo está indo para baixo. Nós temos que nos lembrar também, quando está tudo bem, entrarmos no nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, como o Senhor tem sido bom para com a minha vida. Mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo pecador, o Senhor tem me abençoado. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Irmãos, não é pastor que vai levá-lo à presença de Deus. Não é o irmão que está ao seu lado que vai levá-lo à presença de Deus. É o seu relacionamento com Deus. É o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida que vai torná-lo forte. É o poder de Deus nas nossas vidas que nos dá a vitória em Cristo Jesus. E a minha oração, irmãos, nessa noite é que nós possamos ter essa convicção, essa certeza. Colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor. Pare de confiar nas suas forças. Pare de achar que você pode chegar a algum lugar sozinho. Nós não chegamos. Dependa do Senhor. Faça essa experiência. Faça essa experiência. Eu tenho certeza que nunca mais você abandona. E a partir do momento que a gente passa a andar com o Senhor, a gente vê como é bem mais fácil. E é interessante que Jesus não disse em momento algum que a sua vida seria um mar de rosa. É interessante que Jesus, ele fala a respeito do seu relacionamento conosco, mas ele diz: no mundo vocês vão ter aflições. Fiquem atentos. Quando alguém chega para seguir a Jesus, ele diz assim: Senhor, eu quero seguir o Senhor, eu quero isso para a minha vida. E aí Jesus olha para eles: mas o que você está querendo? Bênçãos? Só isso? E aí Jesus diz para ele: olha, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se você está procurando somente benfeitorias para a sua vida, não é o lugar certo. E é incrível como isso continua se repetindo nos nossos dias.
Quantas pessoas que têm dito, eu quero isso para a minha vida. Porque está olhando e focando somente nas bênçãos materiais. Mas Jesus não prometeu somente bênçãos materiais. Isso são, a gente sempre fala que são mimos, são presentes que Deus nos dá, mas Ele quer que o nosso relacionamento com Deus seja sincero. Confiando não nas nossas forças. Quando Pedro entendeu que a sua dependência era total e exclusiva do Senhor, ele parou de agir como o velho Pedro. Ele já não mais tirava a sua espada, ele jogou aquela espada fora, porque ele sabia, isso não é instrumento para eu carregar. A espada que o Senhor estava falando é a palavra de Deus. É confiar nas promessas do Senhor para a minha vida. E a partir daquele momento ele foi uma nova criatura, uma outra pessoa. E é isso que Jesus quer nas nossas vidas, que nós sejamos novas criaturas, novas pessoas. Pessoas que deixam de confiar nas suas próprias forças e começam a confiar na presença do Senhor. Senhor, para quem eu vou? Se só você tem, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não tem como eu buscar em outro lugar, é só no Senhor. Que nós possamos sair daqui nessa noite com essa convicção e essa certeza. Senhor, não existe outro lugar. Não existe outro lugar em que eu possa estar, a não ser aos teus pés. Eu não estou falando de igreja. Não estou falando de liderança. Não estou falando de pastor. Porque se você estiver seguindo a pessoas, mais cedo ou mais tarde você vai ser decepcionado. Mas se você estiver seguindo a Jesus, mesmo que as pessoas ao seu lado falhem, caiam, não que você vai abandoná-lo, você vai continuar caminhando, não. Você vai fazer de tudo para levantar e carregar essa pessoa junto. Porque você depende do Senhor. Diz, olha, vamos caminhar mais uma milha. Porque o Senhor está conosco. É o Senhor quem nos sustenta. E se eu estou conseguindo, se você buscar a direção de Deus, você vai se tornar um vitorioso. Que possamos ter essa certeza, assim como Pedro. A presença do Senhor invadiu a sua vida. E ele se tornou um homem completamente diferente. Aquele homem que confiava na espada, ele passou a confiar na presença do Senhor na sua vida. Aquele homem que tinha medo de morrer e que abandonou a Jesus no momento crucial. Ele teve um encontro com Cristo e ele disse assim, agora pode tirar a minha vida, mas eu não vou negar a fé que eu tenho em Jesus Cristo. Porque ele confiou e passou a confiar em Jesus. Todo o ensinamento que ele teve não foi em vão. Porque ele viu a importância de ter Jesus ao seu lado. Quando Jesus foi morto, eles imaginaram que Jesus já não estaria mais com eles. Mas aí eles entenderam tudo o que Jesus havia lhes dito. E passaram a ser e agir de uma maneira diferente. Que ao sairmos aqui nessa noite, eu e você possamos ter essa certeza e essa convicção de que Deus tem cuidado de nós. De que Deus tem cuidado das nossas vidas. De que Deus tem cuidado da sua vida. Por isso que João fala, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. João não Pedro, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem estava falando? Um homem ansioso. Um homem que tinha tanta ansiedade, que agia por impulso próprio. Aí ele chega e diz assim, lance sobre o Senhor. Coloque nas mãos do Senhor, porque ele tem cuidado de nós. Curva a sua cabeça, vamos orar. Vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor e pedir que Deus possa estar direcionando as nossas vidas, para que Ele possa tirar todo a nossa ideia de autocontrole, toda a nossa ideia de que nós somos suficientes, mas que nós possamos ouvir o que Jesus disse para Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem se feito presente em nossas vidas. Ensina-nos a cada dia a confiarmos na Tua presença, no poder do Espírito Santo de Deus. Capacita-nos, Pai querido, para que possamos andar segundo a Tua direção. Para que esqueçamos, Pai querido, daquilo que o inimigo tem tentado nos colocar, que nós somos autossuficientes, porque nós não somos. Sem a Tua presença, nós somos mais um na multidão. Ajuda-nos, Pai querido, para que no Senhor nós possamos ser mais do que vencedores. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando a sua palavra, os nossos corações. Estamos chegando ao término deste culto. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Uma semana abençoada. Não sei quais são as lutas. A gente sempre fala, né, que nós temos que matar um leão por dia, talvez 2, 3.
mas isso é você e Deus, né? E se você se coloca nas mãos de Deus, pode ter certeza que Deus vai lhe dar a vitória. Talvez não seja no momento que você está esperando, mas Deus vai dar a vitória. Ele não vai deixá-lo sozinho. Talvez você tenha, né, como a gente diz, né, que se Deus não abrir o mar, eu vou passar por cima das águas. Mas algumas vezes Deus não vai fazer você passar por cima das águas, mas você vai ficar aí mesmo. Você vai ficar do lado de cá do mar, mas eu vou estar contigo ao seu lado. Não se desespere, porque eu vou estar ao seu lado. E aí nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Nós vamos encerrar o culto dessa noite. Agradecemos a presença de cada um dos irmãos. Que Deus continue direcionando a vida. Uma semana abençoada. Deus direcione as suas decisões. Mas antes de fazer, coloque diante da presença do Senhor. Toque o seu joelho. Não é perda de tempo. É investimento. Porque você vai recuperar o tempo depois. E você vai dizer, graças ao meu Deus, que eu não fiz o que eu planejava, porque Deus me deu o livramento. Pode ter certeza. Aprenda. Tente fazer isso. Comece a fazer isso. Essas experiências com Deus. Não de barganhas. Não estou falando de barganha. Barganha é diferente. Né? Aquela que a criança, a gente às vezes fala, se você lavar a louça, eu vou te dar, né, uma coisinha. Se você fizer isso, né, eu vou te dar aquilo outro. Não. Isso é barganha. Isso é troca. Mas se coloque nas mãos de Deus. Vamos dizer, Senhor, eu quero servir ao Senhor. Não estou pedindo que o Senhor fique me abençoando financeiramente. Isso é natural. Ele fala em Mateus 6. Busque primeiro o reino de Deus. E as demais coisas, eu acrescento. Isso é prova. É verdade quando nós o fazemos. Ok? Vamos colocar em pé. Nós vamos encerrar o culto. Agradecemos mais uma vez a presença dos que nos visitam. Da minha esposa. Rosemary, né, na mesa. Deus abençoe cada um dos irmãos. Como é bom ter vocês em nosso meio. Lembrando que, ao término do culto, nós temos já não sei o que é, né? Eu sempre digo, não é mais lanche, né? Eu sempre brinco, né? Quem está nos assistindo, por enquanto não temos o delivery. Então, nem o cheirinho ainda, né? Você vai poder ficar. Mas os irmãos que estão aqui, todos estão convidados para participar deste momento de comunhão, de confraternização, continuando, né, aquilo que Deus tem nos proporcionado, de estarmos juntos. Ok? Logo após terminando o culto, o pós-lúdio, nós vamos arrumar as mesas e você poderá descobrir o que tem, que é surpresa, né? Então todos vão ficar na expectativa. Amém? Vamos orar, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Curva a sua cabeça, coloque a sua vida nas mãos de Deus e lembre-se, se você tem algum pedido de oração, traga até nós vamos estar orando. A gente sempre tem colocado na quarta-feira os pedidos para que Deus direcione, para que Deus esteja respondendo às nossas orações. Vamos orar. Muito obrigado, Pai querido, porque a Tua palavra nos ensina como viver num mundo tão mau como nós já cantamos. Num mundo em que o inimigo tem tentado nos afastar do Senhor, da Tua presença. Mas nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos na presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Nós confiamos porque o Senhor prometeu que não nos deixaria sozinhos. E nós queremos continuar dependendo do Senhor. Abençoa, Pai querido, nessa semana que se inicia, onde tivemos esse dia tão precioso na Tua presença, aprendendo da Tua palavra. E que esse aprendizado possa fortificar cada vez mais as nossas vidas e que nós possamos depender cada vez mais do Senhor. Que possamos ter essa semana vitoriosa, mesmo diante de lutas e batalhas, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. E o Senhor nos fortalece. O Senhor nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. E agora a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. Uma oração silenciosa para os meus santos espíritos.